Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui do canal Beabá do Tarô. Hoje nós vamos falar sobre cartas da realeza. Tudo jóia, Nelson, com você? Tudo bem, Elise, e você? Tudo certo. Cartas da realeza, né? Cartas que alguns tarólogos, quando saem ali, falam assim: nossa, mas isso aqui está falando da pessoa, isso aqui não é da pessoa, isso aqui é um conceito, não é um conceito. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre reis, né? Rainhas e príncipes no tarô. E é uma informação que eu sugiro, ficou um pouquinho, né, delicado para o vídeo. Anota para você conseguir depois visualizar com calma, ou repassa, assiste novamente o vídeo que vale a pena. Nelson, vamos começar então pelos reis, tá? Por favor. Beleza. Os reis, eles estão todos ligados com a vontade. Então, cada arcano da realeza, cada categoria de arcano da realeza está ligado com um elemento, ou água, terra, fogo ou ar. Então, no outro áudio, a gente falou das princesas, que são terra, etc. E os reis estão ligados com o elemento fogo. Então, os 4 reis, o de paus, o de copas, o de espadas e o de ouros, estão ligados com fogo, na base. Mas eles têm um outro elemento que é do naipe. Então, o rei de fogo é o rei de paus, o rei de água é o rei de copas, o rei de terra é o rei de ouros, o rei de ar é o rei de espadas. Essa explicação vai valer para as rainhas e príncipes, tá? Então, já estou fazendo ela aqui. Quando chegar a hora das rainhas e dos príncipes, já está explicadinho aqui, que elas vão seguir a mesma estrutura. Então, quando a gente tem para os reis, existe uma relação entre os reis e os arcanos menores, de 2 a 10. Assim como também existe com as rainhas e os príncipes, né? Então, os reis sempre estão ligados com arcanos que vão ser numerados de 7 a 9, com os arcanos 7, 8 e 9. Qual é exatamente o 7, o 8 e o 9 depende do rei. Então, é claro que a gente não pode destrinchar isso por questão de tempo, esse vídeo iria ficar com 1h30, 2 horas, ia virar uma outra história, mas a gente pode estender isso em curso, em outras lives, em outros momentos que a gente tenha mais tempo e mais possibilidade de aprofundar, né? Então, aqui é mais para desenhar a estrutura com vocês, passar um pouco da ideia do rei de fogo, do rei de paus. É o rei que eu vou trabalhar hoje. Ele, em particular, está ligado com o 7 de copas, o 8 de paus e o 9 de paus. Então, associados aí ao rei de paus, o 7 de copas, ele traz a devassidão, né? Ele traz uma energia de esgotamento, de cansaço emocional. O 8 de paus é a agilidade, é a força do pensamento rápido. E o 9 de paus é a força da cura, é a força da união da intenção com o gesto. Então, como é que a gente combina tudo isso no rei de paus? O vigor, a vontade, que já vem do próprio fogo por trás dos reis, e um conhecimento do sofrimento humano, um conhecimento do emocional humano, da capacidade do ser humano de lidar e de gerar dor muito rápido, porque a agilidade também faz parte desse rei, e o poder de curar isso ou mesmo de realizar. É um arcano extremamente realizador, por essa questão de unir intenção com gesto. Quando a gente une intenção com gesto, a gente faz, né? Então, é um rei de muito vigor, muita astúcia de percepção, né? Muito ágil e conhecedor do sofrimento humano. Então, ele conhece bem as pessoas, ele não é um rei difícil, é um rei difícil de ser enganado, é um rei difícil de ter a vontade quebrada, é muita energia de vontade, é fogo em cima de fogo, né? Sim, sim, muito interessante. E só finalizando, um rei representa um homem mais maduro, né? Um Isso. homem acima de 30 anos,
ou um arquétipo. Então, se é uma mulher perguntando, esse rei vai arquetipizar um conceito para essa mulher. Se for um homem mais maduro, acima de 30 anos, pode, inclusive, representar o próprio consulente, a própria pessoa que pergunta. Sim, esse rei de paus, ele pega algo que ele deseja e realiza, né? Ele tem essa força muito interessante aí, nesse arquétipo. Vamos para as rainhas agora, né? Já falamos um pouco dos reis. Lembrando que o Nelson já explicou a estrutura, né? Para depois a gente partir para os príncipes ainda. Então, vamos falar um pouquinho das rainhas agora, né? Da realeza. Certo. As 4 rainhas estão ligadas com o elemento água. E cada naipe, então, é o segundo elemento de cada rainha. Então, na estrutura, elas são água. Aqui a gente vai focar na rainha de copas, a rainha de água. Então, ela fica água, água. E toda rainha está ligada com os arcanos menores numerados 10, 2 e 3. Então, a rainha de copas, em particular, está ligada com o 10 de espadas e o 2 e 3 de copas. Então, ela está ligada com a ruína, que é o 10 de espadas, o 2 de copas, que é o amor, e o 3 de copas, que é a abundância. Então, a rainha de copas, todas as rainhas têm um aspecto maternal, um aspecto muito de acolhimento, né? São todas muito líquidas, todas água, né? Todas emocionais. A rainha de copas, em particular, é absurdamente emocional. E ela tem, então, esses 2 arcanos, amor e abundância, essa abundância de amor, essa abundância de sentimento. E vindo de um 10 de espadas, que é a ruína. Então, a rainha de copas, ela tem uma percepção do sofrimento humano num nível profundo, o que o ser humano é capaz de desintegrar, né, de destruir, de perder, de sofrer. E por isso ela traz essa carga também afetiva tão intensa. Então, é a mãe do autoconhecimento, né? Ela tem uma mobilidade emocional interna muito simples, muito rápida. Ela consegue passear com facilidade num ambiente muito complexo que são os nossos sentimentos. Sim, a empatia traz também aqui, né? Muito Muita forte. empatia, porque essa palavra é muito chave, obrigado, porque é uma conexão desse conhecimento do sofrimento com esse amor abundante, né? Então, isso gera uma empatia muito grande na Rainha de Copas, que também pode representar uma pessoa, literalmente, né? Uma mulher mais madura, acima de 30 anos, né? Ou um arquétipo feminino, se é um homem consultando, isso é sempre bom cravar e lembrar, porque um arcano da realeza pode sim representar a própria pessoa ou uma ideia, um conceito, né? Um arquétipo. Sim, essa parte que né, que o Nelson está passando para vocês aqui, que ele está falando, por exemplo, o rei está ligado com 7, 8 e 9, né, na parte dos arcanos menores, a rainha está ligada com 10, com 2 e o 3, tudo isso tem um porquê, só que não dá tempo agora, o nosso tempo é escasso para a gente falar num vídeo, tá, gente? Mas é interessante vocês ficarem atentos, provavelmente faremos mais vídeos para explicar isso para vocês. Vamos para o Perfeito. príncipe agora? Os Vamos príncipes. sim. Agora, se tiver o interesse de que a gente desenvolva mais, deixa no comentário, né? Coloca aqui nas suas dúvidas, comentários, que a gente pode enriquecer e complementar mais isso, porque é muito chave, é um gatilho muito facilitador para lidar com os arcanos da realeza, perceber os arcanos menores que estão ligados com eles, porque consegue trazer características e personalidades para esses arcanos da realeza, o que agiliza muito o lidar com eles, né? Simplifica muito. Então, os príncipes, os 4 príncipes têm como elemento básico o ar. Então, o príncipe que a gente vai olhar agora é o príncipe de espadas, que ele é ar, ar. Então, esse príncipe de espadas, ele tem uma capacidade mental absurda, aguçadíssima, né? E todo príncipe envolve os arcanos 4, 5 e 6. Então, o príncipe de ar, é o príncipe de espadas, ele está envolvendo o arcano 4 de ouros e o 5 e o 6 de espadas.
Então, vamos lá. Ele tem uma capacidade mental aguçada, porque esses 5 e 6 de espadas se referem a derrota e ciência. Eu vou começar pela ciência, que é o ponto de maior clareza para esse príncipe, que representa um conceito, uma explicação das coisas que se movem, né, que se manifestam, das coisas que a gente toca, dos gestos, movimentos, etc. Tudo tem um pensamento e um conceito por trás. O 5 de espadas, a derrota, está olhando para esse 4 de ouros, né? O 4, 5 e 6, ele vem lá do 4 de ouros, que é o poder. E o poder de ouros, né? O poder manifesto, o poder de algo construído, concreto. Então, o príncipe de espadas, ele passa por esse 5 de espadas, que é a derrota, colocando em xeque as coisas manifestas pelas coisas manifestas. Tudo para o príncipe de espadas tem um conceito, porque ele alcança a ciência dos 6 de espadas. Então, é um arcano dificílimo de ser manipulado, de ser conduzido, de ser induzido a fazer algo nas entrelinhas, né? Então, fala assim, vai fazendo isso, e não sei o que, a pessoa está toreando aquela situação, tentando conduzir. O príncipe de espadas logo percebe o conceito por trás daquele movimento e se libera. Então, no deck do Crowley, que é um deck que eu gosto muito para lidar com arcanos menores e arcanos da realeza, por ser muito explícito nas imagens, o príncipe de espadas está rompendo todas as ligações, ele está numa carruagem, destruindo todas as ligações que tentam conduzir aquela carruagem. Então, ele passa uma espada que ele libera o carro dele, né? Então, não deixa nada conduzir. Então, ele tem uma mente livre pensadora. E os príncipes representam um homem mais jovem, né? Abaixo dos 30 anos. Então, quando eles indicam uma pessoa, eles estão apontando para um homem mais jovem, e, como eu já falei no caso de rainhas e reis, no caso de uma mulher perguntando ao mesmo homem, um príncipe de espadas pode aparecer também indicando um conceito ou um arquétipo. As duas possibilidades existem aí, né? Sim, é bem interessante observar esses três. Eu vou bater de novo lá nos 3 arcanos menores aqui, né? Vocês perceberam que é um arcano menor de um naipe e os outros 2 arcanos menores, eles têm um outro naipe, né? São os mesmos, mas por que não é, por exemplo, não é por que não é? Fala um pouquinho disso, Nelson. Essa ideia de não ser 3 naipes iguais ali, o que pode trazer para nós de informação? Seria uma transição ali, para a gente ter uma ideia da transição da trajetória, do ser humano, o quanto o ser humano é mutável. Isso, mais complexo, né? Então, até mais do que a trajetória, é a questão mesmo da complexidade. Os arcanos da realeza, como eles representam a parte humana, eles estão mais, de todos os arcanos do tarô, os 16 arcanos da realeza são os mais ligados ao próprio ser humano. Então, a complexidade humana tenta ser refletida nos arcanos da realeza, mostrando essa complexidade. Eles são os únicos arcanos que têm 2 elementos, um básico e um do naipe. Todos os outros arcanos menores, de Ais a 10, têm um elemento, o elemento do seu naipe. Já os da realeza não, eles têm um básico e um do naipe. E essa transição que ele está questionando, que está correta, né, como a gente pontuou aí, o naipe muda, né? O príncipe de espadas é 4 de ouros, 5 e 6 de espadas, o naipe mudou. Então, essa mistura de naipes, né, essa complexidade de naipes, traz para a gente que o ser humano não é tão simples, né? O ser humano tem uma mistura de naipes e de energias dentro de si que os arcanos da realeza tentam imitar, mimetizar, né? Incluir, para quando a gente tirar o jogo, a gente conseguir ver os elementos humanos do tarô na complexidade do ser humano.
Tá. E só para finalizar, nós fizemos, claro, uma soma aqui, né? Nós adoramos somar aqui, buscar métricas, né? Eu queria só que você trouxesse essa última pitadinha para nós, né? Do número 6, do número 7. Agora eu vou deixar você falar, tá? Sim, quando a gente olha o rei, os reis, eles estão sempre ligados com 7, 8 e 9. Se a gente somar 7, 8 e 9, isso dá o número 24. Então, 7 mais 8, 15, mais 9, 24. Na sua redução, 24 é 6. Então, vamos guardar esse número 6. As rainhas são 10, 2 e 3. 10 mais 2, 12, 3, 15. É um 6, né? 15, 5 mais 1, 6. Os príncipes são 4, 5 e 6. 4 mais 5 mais 6, 15. É um 6. Então, ocultamente, esses três hierarquias da realeza, rei, rainha e príncipe, eles trazem em si o número 6. E quando a gente tem o número 7, que ele citou, a gente tem no 7 a união de 3 com 4. O 3 é o nosso mundo manifesto e o 4 é o nosso mundo invisível, né? O mundo ilimitado. Começo, meio e fim. No 3, um limite, uma manifestação, né? Começo, meio, fim e recomeço no 4, uma ilimitação, né? Então, quando a gente une 3 com 4, a gente tem o 7. E os arcanos da realeza rei, rainha e príncipe deram 6. O que será que isso traz para a gente? Que para o ser humano, isso é uma gota iniciática em cima dos arcanos da realeza. Para o ser humano, a unidade é uma chave que falta para que o ser humano consiga unir o visível e o invisível. Então, quanto mais a gente percebe que as coisas se unem, que tudo é unido, que o nosso corpo e nossa alma são unidos, que as manifestações, embora aparentemente separadas, são unidas, mais a gente está entrando em contato com esse 7. O 6 é humano, o 7 é divino. Então, quando a gente vai buscando essa integração com 1, esses arcanos humanos passam de 6 para 7. Tudo isso ocultamente é o lado iniciático do tarô, celeste, como a gente diz, que a gente sempre traz aqui no canal, né? Nossa, Nelson, gratidão. Você viu que eu fiquei aqui mais caladinha para deixar você concluir toda a ideia, porque realmente é bem interessante quando a gente começa a entender, né, um pouco mais das cartas da realeza. Então, fica aqui agora, né, um pedido, uma dica para vocês. Escrevam aqui se vocês têm alguma dúvida sobre alguma carta da realeza, que nós vamos responder, que é bem interessante. Primeiro, o tarólogo utilizar todas as cartas. É 78, então ele vai se deparar com as cartas da realeza. Segundo, ele saber ali fazer a interpretação, né? Entender que dá um boom cada vez que sai ali uma carta da realeza durante ali o seu jogo, o seu atendimento, enfim. Ok, gente? Então por hoje é isso e até o próximo vídeo. Tchau. Até. Tchau.